Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Paranaguá. Vamos acompanhar as informações. Nesta última quinta-feira, os vereadores de Paranaguá tiveram poucas apresentações para votação na sessão ordinária. Apenas 3 requerimentos de informações estavam colocados na ordem do dia para serem discutidos na Casa de Leis. Um dos pedidos era em relação ao tempo e demora para a emissão de licenças para execução de obras no município. O pedido de esclarecimento foi realizado pelo vereador Carlos Fangueiro. Já o segundo requerimento do dia foi para que a Prefeitura faça estudos para ceder um terreno na Vila Garcia para a construção de uma escola estadual. Segundo informações, o governo do estado teria condições de efetuar as obras caso a Prefeitura cedesse o espaço. Se o governo está dizendo assim, ó, eu preciso de um local, porque há uma possibilidade da gente lá lançar uma escola ao nosso município. Por que não? A Prefeitura tomar conta e dizer assim, tem sim espaço. Porque a gente viu aí o sacrifício da Delegacia Cidadã. Não tinha espaço, o município ficou jogando para um para outro. O Estado veio e falou, não, é aqui e acabou. Então a Prefeitura ele tem sim, e é positiva. A Vila Garcia ele não vai abranger só a Vila Garcia. Porto Seguro, Jardim Paraná, Jardim Esperança. Nós temos uma escola no Porto Seguro que já está explodindo. Gente, é um requerimento, é um pedido, os moradores pediram isso aí, a Prefeitura tem sim e deve. Mas não vai fazer porque anda político, não interessa, mas a Prefeitura tem que ter um espaço sim pronto para dizer assim, está aqui, inicie. Então espero que aconteça. A sessão foi finalizada e o próximo encontro dos legisladores será na terça-feira, dia 6 de março. Muito bem, agora 1h mais 14, aproveitando que o Oswaldo Eustáquio está por aqui. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, Tony, boa tarde. Tarde. Vamos falar um pouquinho sobre política. O que você tem de informação para a gente? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TVCI. A política... Vamos aguardar que o teu microfone parece que está desligado. Vai ali que o Eloy já vê para você. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Pois é, eu vi que você perguntou se estava ligado o teu microfone. Não tem problema. Vai. Gente, muito boa tarde para vocês de toda Paranaguá e todo o litoral. E, Tony, estive em Matinhos ontem e fiquei muito feliz porque um matinhense chegou e falou assim, Oswaldo Eustáquio, vocês estão sendo muito assistidos aqui em Matinhos. Manda um abraço para o Tony Lagos. Então tá dado o abraço para você do Gustavo, um servidor público de Matinhos, que também nos fins de semana vai para a praia vender coco. Todo mundo faz isso. Sim. Matinhos é uma prática do povo praiano, que aliás ganha um dinheirinho para sustentar a família todo o resto do ano. Eles disseram assim, estamos muito felizes, desde quando a TVCI trouxe o estúdio Praia para cá, nós nos sentimos contemplados pela imprensa de modo geral e sobretudo pela TVCI. Então estamos muito felizes porque o pessoal de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, essa cidade tão querida aqui, que estão nos assistindo cada vez mais. Estamos muito felizes por isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Matinhos política. É só para complementar, a primeira estrutura que chega e a última que sai da TVCI. É a última que sai. Estamos muito felizes por isso. Eu quero falar um pouco sobre política. A política é importante. Eu quero chamar uma tela que nós preparamos aqui. Quero que ponha no ar a produção aqui nessa tela aqui. Tony, nós temos a polêmica dos permissionários, certo? Você tem acompanhado muito, a TVC tem amplamente divulgado isso aí. Tem alguns permissionários como o Cubo, como o Sica do mercado do café, os pescadores que estão lá já, alguns, aqui em Paranaguá, centenários. Quase, se a gente for ver, antes do descobrimento do Brasil já tinha gente aqui. É verdade. As pessoas, os brasileiros, de verdade, os indígenas. Mas alguns pescadores que estão aqui estão para perder o seu ponto ali no mercado do peixe, ali no mercado do café, o pessoal que vende pastel, o cafezinho tão tradicional e cultural. E o prefeito Marcelo Roque, de forma infeliz, e sendo prefeito do que já teve, eu tenho dito sempre isso aqui na TVCI, ele acabou trazendo essa questão à tona por meio de um TAC com o Ministério Público. E quando ele trouxe isso à tona, o que chamou a atenção, disseram assim, mas tem alguns permissionários que estão inadimplentes, eles não estão pagando. É uma polêmica, porque a prefeitura não cobra, eles estão pagando, quem é que paga?
Mas a inadimplência, que foi tão criticada pelo prefeito e por alguns vereadores, que também tem que ser pago, o que está inadimplente tem que ser pago, mas o que me chama a atenção é o seguinte, 2 pesos e 2 medidas, Tony. Olha esse papel que diz aqui, é uma carta de citação para o prefeito Marcelo Elias Roque, município de Pontal do Paraná, rodovia PR-417, Praia do Leste, Pontal do Paraná, Marcelo Elias Roque. Pagamento em 5 dias da importância do valor acima da causa, são R$ 4.356. O prefeito não está pagando IPTU, não está pagando os impostos da casa dele. E ele vem e quer cobrar dos permissionários isso aí. O que chega a ser vergonhoso. 2 pesos, 2 medidas. Então, o prefeito, ele não está trazendo alento aos permissionários, ao contrário. Ele está numa perseguição, porque já perseguiram as panificadoras, o Maguim veio aqui e chorou, perseguiram a panificadora dele, os empresários, pastores, igrejas sendo perseguidos aqui na cidade de Paranaguá, e agora os permissionários, e numa crítica do prefeito Marcelo Roque, de alguns vereadores de sua base, dizendo, não, mas os caras que não pagam têm que sair. Realmente, quem não paga tem que sair, então ele também tem que sair da casa dele na praia. Como que você avalia isso, Tony Lagos? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, então, seria isso, porque é um assunto até desagradável, né? Uma situação desagradável do próprio prefeito, está inadimplente no município de Pontal, mas exigindo aqui que todos estejam em dia, e eu acho que tem que estar mesmo, né? Pode ser que tenha permissionário que não venha pagando, pode ser que alguns nunca pagassem, ou pagaram no passado, e daí você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Você tem que analisar, tem que fazer um levantamento para ver o que está acontecendo de verdade, na minha opinião. Quem está em dia não pode ser afrontado dessa maneira e, pelo menos, tem pessoas que estão em estado de choque. Tem trabalhadores que a gente conversa aí na rua, que estão sem dormir, mães que sustentam a família, pais que trabalham e estão na iminência de perder o trabalho. E eu digo aqui, Tony Lagos, sempre que a TVCI ela é posicionada. Eu sou um jornalista posicionado. A imprensa tem que ser imparcial, a imprensa não pode ter lado. Olha, quem disse isso para você, mentiu para você. Mentiu para você e tentam te enganar todos os dias. A TVCI tem um lado sim, nós temos um lado sim, o lado da verdade, o lado dos permissionários, dos mais frágeis. Tem muita coisa para falar, Tony Lagos, mas eu acho que a gente tem que chamar um intervalo para continuar daqui a pouco, porque tem novidades aqui, Tony, grandes, importantes, que vão ser esclarecedoras para a cidade de Paranaguá. Vamos para o intervalo? Vamos, já voltamos.